Olá, muito bem-vindos à série Live 905. Deixa eu ajeitar a câmera aqui que tá um pouquinho torta, beleza? Série Live 905, live todo dia às 9h05 da manhã, tá? E é isso, se você estiver me vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, é importante que você me siga no Instagram, porque no Instagram eu vou fazer live agora todos os dias, às 9h da manhã, 9h05 da manhã, na verdade, né? Então, se você não me segue no Instagram ainda, procura @investidoruberoficial para você poder participar aqui das lives. Eu sempre respondo a todo mundo que me manda mensagem ao vivo, aqui também através do direct, é a melhor forma de você falar comigo, né, diretamente. Então não deixe de me seguir também no Instagram, beleza? Dois avisos aqui antes de começar a live, que é o seguinte: eu estou disponibilizando novamente agora, eu já disponibilizava antigamente, o checklist gratuito do contrato que você tem que fazer com o motorista, tá? O que é isso? Muita gente não tem acesso ao contrato, né, para você celebrar com o motorista. E o contrato é uma das principais defesas que você tem nesse investimento, né? É importante que você tenha um contrato não só feito por advogado, mas também específico para esse investimento. E como o contrato você tem que pagar um advogado para fazer, né? Ou então o meu contrato eu forneço para quem é ou do programa Investidor Uber ou do curso Os Segredos da Locação, que eu acabei de lançar, inclusive esse curso, né? E muita gente não entrou ainda, não tem dinheiro ainda para comprar, eu disponibilizei esse checklist gratuito. É só você baixar. Nesse checklist tem os principais pontos, né, que devem constar no contrato para que ele seja específico para esse investimento. E para baixar é só você ir no link que está na minha bio, você clica lá, você consegue fazer o download gratuito desse checklist. Outra coisa também é um grupo recentemente que eu criei no Telegram, um canal no Telegram, onde eu disponibilizo material exclusivo. Também é um canal gratuito, o link também está na bio, é só você clicar na bio, entrar lá e já vai cair direto no canal do Telegram. Inclusive eu vou disponibilizar os slides que eu vou usar hoje aqui para fazer a live somente nesse canal do Telegram, então é importante que você esteja lá. E lá também tem o link do checklist, caso você queira entrar por lá também, você consegue, beleza? Deixa eu ver se tem... sim, mais um aviso aqui, eu vou responder todas as perguntas que me fizerem, então fiquem à vontade para fazer pergunta. Para mim é um prazer responder a todo mundo. Só dá preferência para enviar aqui por essas cartinhas que tem aqui embaixo, tá vendo? Tem duas cartinhas com uma interrogação. Dá preferência por enviar a pergunta por ali, porque fica mais fácil de eu ver e aí não corre o risco de eu passar o chat e não ver a sua pergunta. Beleza? Então vamos embora. O tema de hoje é os 4 principais erros que eu cometi quando eu comecei a alugar carro, tá bom? Eu fiz uns slides aqui para me guiar e para ficar mais organizado. Opa! Vamos lá, aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, ó. Os 4 principais erros que eu cometi quando comecei, né? Porque quando eu comecei a alugar carro, eu não tinha experiência, né? Eu não sabia o que daria certo, o que daria errado, né? E quando eu comecei, esse investimento era muito novo também. Até a Uber, de certa forma, ainda era novidade, né? Então eu não tinha ninguém para perguntar, não tinha ninguém que eu pudesse pedir orientação, né, do que era certo, do que era errado. Então a forma que eu tive para aprender a como fazer esse investimento, né, de uma maneira lucrativa, principalmente de uma maneira segura, foi na prática, né? Foi através dos meus erros mesmo, né? Então eu aprendi muita coisa errando e perdendo dinheiro, mas o bom foi que eu peguei todas essas coisas e levei como um aprendizado, né? Por mais que eu tivesse prejuízo naquele momento, eu sabia que no futuro, como eu estava decidido a criar o meu negócio dentro desse ramo de locação de carro para motoristas de aplicativo, eu sabia que eu ia usar esses erros que eu estava cometendo como experiência, né? Eu ia usar eles para me fortalecer. E foi isso que eu fiz. E eu vou mostrar hoje aqui para você os 4 principais erros justamente que eu usei
para melhorar esse negócio e para hoje até poder chegar aqui e falar para você, né, o que é bom fazer, o que não dá certo fazer, né, porque eu já fiz na prática, porque já aconteceu comigo e eu aprendi com esses acontecimentos, tá? Então vamos lá, o primeiro erro que eu separei foi o seguinte, ó, não encerrei o contrato quando eu deveria, tá? E esse erro foi o seguinte, quando eu comecei a alugar, eu tinha um motorista que, cara, o cara era gente boa demais. Sabe aquele cara que, pô, tu seria amigo com certeza se você não tivesse, né, fazendo um negócio com um cara e tivesse que manter certa relação profissional com o cara era gente boa pra caramba, a gente tinha um monte de coisa em comum, inclusive, e, pô, se não tivesse essa questão da locação, o cara seria meu amigo mesmo, né? A gente tomaria cerveja e conversaria aí com certeza, né? Só que o que acontece? Esse fato do cara ser gente boa pra caramba acabou atrapalhando muito a locação, né? Um negócio de locação. Por quê? Porque é o seguinte, eu aluguei, o carro que eu aluguei para ele, se eu não me engano, foi o Voyage que eu tive, né? Eu aluguei o meu Voyage para ele. E, cara, ele no início pagava lá tranquilamente, pagava certinho, falava comigo quase todo dia através do WhatsApp, me mandava mensagem, falava assim, ó, Rafael, tô aqui com o carro, pô, hoje o dia foi bom, o carro tá ótimo, o pessoal gosta muito desse carro, não sei o que, tudo certo, né? A gente conversava lá, sempre me dava notícia, nunca sumia, nem nada do tipo, né? E a gente conversava até sobre outros assuntos, como eu falei, né? Assuntos de qualquer coisa, aí a gente conversava aí que acontecia no dia a dia, né? A gente conversava bastante. Mas aí, o que aconteceu? Em determinado momento, né, ele começou a ter uns problemas lá pessoais dele mesmo, né? Em determinado momento ele começou a se enrolar financeiramente, né? Ele fez um empréstimo lá para comprar, acho que foi uma moto que ele queria também para ele, só que aí ele acabou que ele não conseguiu pagar a parcela da moto que ficou alta, que ele fez na época, e o valor do aluguel, né? E aí ele começou a atrasar os dois. Ele atrasava, no início ele não atrasava totalmente o aluguel não, ele atrasava parte lá da moto, segundo ele, e parte do aluguel. Então, chegava, por exemplo, na quinta-feira, ele chegou na primeira quinta-feira que isso aconteceu, ele chegou para mim e falou assim, cara, Rafa, né, ele chama de Rafa, pô, Rafa, é o seguinte, cara, eu fiz a parcela da moto aqui, vou ser sincero com você, sempre fui sincero, mas tive uns problemas aqui financeiros e, pô, tô atrasando a parcela da moto aqui já, não tô conseguindo pagar. Cara, infelizmente eu não vou conseguir pagar o valor total do aluguel para você aqui. Eu sei que a gente combinou aqui 500, mas, cara, só vou conseguir te dar 400 agora e até a próxima quinta-feira eu já completo esse valor do aluguel aí de 500 que a gente combinou. Peço desculpa para você, mas, pô, tu sabe que eu sou um cara correto, você sabe que eu nunca atrasei, e era verdade mesmo, ele nunca tinha atrasado. Então, tem como você fazer isso aí por mim, fazer esse favor por mim? Peço mil desculpas, nunca fui de atrasar, mas infelizmente agora estou passando por esse momento. Tem como? E, cara, eu tinha uma relação muito boa com ele, entendeu? Nesse momento eu estava até desconfortável de falar, de passar pela minha cabeça e falar, pô, não, negócio é negócio, tem que me pagar porque é um investimento e acabou, entendeu? Como a gente começou a ter essa relação próxima, eu tive esse desconforto. Inclusive, uma coisa que acontecia bastante era o seguinte, eu estava aqui em casa trabalhando, e aí chegava mais ou menos umas 9 horas, 8 horas, eu ia para o escritório, né, nessa época. Hoje eu vou mais, quer dizer, ia mais cedo, né? Agora não, porque a gente está de quarentena. Mas chegava nesse horário e ia para o escritório. E aí, direto, quando ele estava por aqui, pelo bairro onde eu moro, ele mandava mensagem. Ele falava assim, pô, Rafael, tô por aqui, cara, tô rodando, acabei de deixar um passageiro, tu quer aproveitar aqui? Te dou uma carona ali pro centro, que é perto aqui. Se tu quiser, tu nem precisa pegar Uber ou ir de metrô, não, te dou uma carona aqui rapidinho, né? E na época eu falava, pô, beleza, bom que já pego uma carona com ele aqui, já não preciso pegar Uber, nem pegar metrô também, então já vou com ele aqui. Aí eu ia lá e já aconteceu algumas vezes, dele passar aqui, eu pegava uma carona com ele, né? E ele me deixava lá no centro e pronto, né? Não me cobrava nada e ficava tudo por isso mesmo.
E aí, nesse momento que ele pediu isso, esse fato me veio à cabeça, né? Eu falei, pô, o cara, realmente, o cara nunca pagou, o cara é gente boa pra caramba, pô, o cara já me deu carona beça aqui pra eu ir pro meu trabalho no centro, né? Então, pô, será que é certo eu falar não agora para ele me pagar depois esse valor do aluguel? Então eu me achei nessa situação, né, de uma decisão do meu negócio ficar condicionada a um sentimento ali que eu estava tendo naquele momento, né? De certa forma, eu não estava confortável em tomar a melhor decisão, que era sim falar que, cara, não, a gente tem um contrato, né? Nesse contrato tem multa, né? E ou você paga com multa ou eu vou encerrar o contrato. O certo era isso, mas como eu estava nesse momento, eu falei tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, cara, eu sei que você sempre foi correto, etc. Vai lá, me paga aí até a quinta-feira, que aí tá tudo certo, né? E beleza, aí ele chegou antes da quinta-feira seguinte, para ele me pagar o outro aluguel, ele pagou certinho as 2 parcelas lá de R$50 para completar 500, né? Me pagou tudo certo. Só que quando chegou na quinta, ele tinha me pagado a última parcela de 50 na terça-feira, né? E aí chegou na quinta-feira, claro, ele chegou para mim novamente e falou assim, Rafael, pô, cara, quitei aqui com você lá o aluguel passado, cara, mas dessa vez eu tive que pagar a parcela da moto, porque senão eles já estavam ameaçando pegar a moto de volta lá e, cara, dessa vez eu vou ter que te pagar 300 só e, infelizmente, eu vou ter que fazer a mesma coisa, cara. Até a próxima quinta-feira eu quito com você e a gente vai vendo aí como é que fica, eu vou fazer meu máximo para quitar com você. E nesse momento, o pior, né, como eu não tinha experiência ainda, como eu tinha essa relação de amizade, o que aconteceu foi que eu fui aceitando isso, entendeu? E isso foi acontecendo de forma recorrente, toda semana ele ficava fazendo isso. Adiava o pagamento, chegava a quinta, não me pagava o valor total, tinha semana que ele me pagava 200, tinha semana que ele me pagava 250, e aí foi criando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Eu só tinha cobrado calção dele de 500 na época, né? Então eu não tinha uma calção muito alta também, e quando eu vi, a calção já tinha sido completamente usada, porque chegou determinado momento que ele falou, cara, faz o seguinte, usa a calção aí para você abater esse valor, a gente zera tudo e, cara, começa certinho. Aí eu usei a calção, a gente zerou, mas não voltou certinho, voltou do mesmo jeito, empurrando o pagamento. Cara, quando eu vi, já estava com uma dívida de mais de R$600, fora a outra semana que ele ainda não tinha quitado e ia me pagar, né? E aí, cara, quando eu vi que a dívida, eu já estava sem calção, né, com uma dívida de R$600 de aluguel atrasado, eu vi que nesse momento, se eu não tomasse uma atitude, né, eu ia ter um prejuízo daqui a pouco de R$1.000, R$1.500, R$2.000, e pior, se ele tomasse uma multa, né, aí, ou então batesse com o meu carro, eu não teria proteção nenhuma naquele momento, né? Então eu tive que tomar essa decisão. Eu cheguei para ele, chamei ele e falei assim, cara, olha só, você é gente boa pra caramba, eu gosto muito de você, você sempre foi correto durante a sua locação, eu entendo essa questão da sua moto, de você... Deixa eu até voltar para mim, agora que eu vi, né, que eu tô pequeno aí. Eu até entendo essa questão da moto, de você ter criado essa dívida, né, e ter se enrolado financeiramente. Isso acontece aí, né, todo mundo... Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas infelizmente, cara, a gente já está sem calção, a dívida está crescendo e eu vou ter que encerrar a locação, porque se acontecer qualquer coisa aí eu não estou resguardado, né? Eu vou ficar com prejuízo, né? E aí eu falei isso com ele, e ele, como realmente era uma pessoa muito boa e correta, ele falou assim, não, Rafael, tudo bem, cara, eu entendo, eu sabia que uma hora isso ia acontecer, e tudo bem, não tem problema. A gente encerra aqui o contrato, eu vou devolver o carro e vou tentar pagar assim que possível o valor que eu estou te devendo, né? E aí eu encerrei o contrato, mas quando eu encerrei o contrato eu já estava com uma dívida de 650, eu acho, 670, alguma coisa assim, reais, fora uma multa que apareceu ainda no sistema dele, uma multa, se eu não me engano, foi de 230, alguma coisa assim. Então a dívida que eu fiquei foi de 800 e poucos
reais, né? E a multa ele transferiu para o nome dele, isso foi tudo bem, isso foi tranquilo, mas o valor em dinheiro ele ficou me devendo, né? E aí, cara, como ele foi cada vez se enrolando mais financeiramente na vida dele, acabou que ele começou até me pagando, ele me pagou ali numa semana 50, noutra semana 50, mas depois ele parou, ele falou: Rafael, me perdoe, mas cara, o colégio da minha filha tá atrasando, ele tinha 3 filhas e cara, tô tendo aqui que correr atrás. Aí, cara, eu acabei assumindo que o erro foi meu naquele momento, eu deveria ter encerrado o contrato, né? Até porque é o meu investimento, não posso deixar botar a culpa na outra pessoa. Por exemplo, seria muito fácil chegar para ele nesse momento e falar o seguinte, pensar pelo menos, falar assim, cara, pô, sacanagem, né? Esse cara pegou meu carro, pô, esse cara ficou aí com o meu carro, fez dinheiro para ele, aí saiu me devendo, não me paga, esse cara é incorreto, esse cara é mau caráter, é isso, é aquilo. Cara, isso é o jeito mais fácil que eu teria para me sentir bem, né? Eu me sentiria bem botando a culpa nele, né? Era muito mais fácil. Só que não era inteligente. Por quê? Porque se eu analisar o que aconteceu, a culpa não foi dele, a culpa foi minha. Eu deveria ter chegado no momento certo e encerrado o contrato. Então eu entendi essa questão, entendi que errei ao não encerrar o contrato e peguei isso como um aprendizado para que eu pudesse evoluir e isso não acontecesse mais comigo, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E para que isso não acontecesse mais comigo, né? Então, eu acabei que eu perdoei a dívida dele naquele momento, né? Até porque eu levei em conta o fato dele ter sido sempre correto mesmo e provavelmente ele não estava mentindo, ele estava muito enrolado mesmo na vida dele, então eu acabei perdoando e acabei também tomando isso como um aprendizado e isso foi muito bom para mim. Eu não saí dessa relação achando que ele era o culpado, achando que eu tinha sido enganado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e usei isso para o futuro, né? Mas foi um erro que eu cometi que eu poderia ter evitado esse prejuízo de R$800 aí de um jeito muito simples, muito fácil, como tendo encerrado o contrato no momento certo, não tendo usado a minha caução para abater essa dívida, por exemplo, né, quando ele falou assim, não, usa a caução que eu te dei aí, a gente abate tudo e zera, e volta zerado aí, como se estivesse começando. Não era como se estivesse começando, né? Porque eu não começo uma locação sem uma caução, né? Então não existe usar a caução para abater uma dívida e começar do zero, como se nada estivesse acontecendo, né? Então esse foi um erro que eu cometi. Nesse momento eu deveria ter encerrado o contrato, usado a caução para pagar a dívida que ele tinha, e aí sim, se ele conseguisse uma nova caução, tudo bem, ele continuava com o meu carro. Se não, eu deveria ter alugado o carro para uma outra pessoa, né? Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi aí, que foi esse daqui, que eu estava falando, não encerrei o contrato quando eu deveria. Beleza, pessoal? Seguinte, estou vendo aqui que já tem algumas perguntas aqui nessa cartinha de interrogação logo aqui embaixo da tela, né? Se você tiver alguma dúvida, manda na cartinha aqui e que eu vou responder, tá? Dá preferência mandar na cartinha do que aqui no chat, porque fica mais fácil para mim, tá? Para eu ver e responder aí, e eu acabo que eu consigo te responder num passo direto pela sua dúvida. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse foi o primeiro erro, vamos para o segundo erro agora. Deixa eu achar aqui, porque fica fora do ar o negócio, fora da ordem, né? Peraí, não tá aqui. Erro 2, cadê o erro 2? Erro 2, aqui, ó. Cara, o erro 2 foi esse aqui, ó. Não cobrei multa por atraso do aluguel, né? Esse erro aqui aconteceu também no início, né? Aconteceu dessa vez com essa pessoa, mas aconteceu também diversas vezes com outros motoristas, né? Que foi o seguinte: o motorista, existe um problema nesse investimento que é o seguinte, cara, quando você pega um motorista bom, né, um motorista que o cara é gente boa, que o cara paga em dia, né, o cara sempre te dá notícia, leva teu carro lá na vistoria e o carro tá lindo, tá cheiroso, ele bota aquele bom ar lá em frente do ar-condicionado. Cara, quando isso acontece, você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque isso te leva a relaxar
né? Isso te leva a abaixar a guarda na locação, né? Quando o cara, tu já vê que o cara é desleixado, o cara é ruim, né? O cara já não tá ali, tu já fica ligado, já vê ele, esse cara aí, cara, já vou ter que tomar uma atitude, então deixa eu prestar atenção nele aqui, porque a primeira coisa errada que ele fizer aqui eu vou cobrar e se ele não cumprir eu vou encerrar a locação. Você já fica no estado de alerta, né? Agora, quando o cara é muito bom, cuida muito bem do seu carro, meio que naturalmente, sem querer, você acaba baixando a guarda. E aí que mora o perigo, né? Por quê? Por exemplo, teve um motorista, a iluminação aqui tá meio ruim, né, pessoal? Se estiver ruim, me fala aí que eu abaixo a cortina aqui, mas enfim. Quando teve um motorista que era assim, o cara também me tratava muito bem, o cara levava o carro na vistoria, ele era o meu Siena esse, né? O cara levava o Siena na vistoria, sem brincadeira, eu entrava no carro para dar uma volta no carro com ele, para ver se tinha algum outro barulho, né? Alguma coisa do tipo. Cara, meu carro tava com um cheiro maravilhoso que eu nunca senti. Não sabia nem que era possível ter esse bom ar com um cheiro tão bom assim dentro. Aquele cheiro bom que não é enjoativo, né? Então, cara, banco, limpinho, teto limpinho, o carro por fora, ele lavava e passava aquela cera, né? Aquela cera meio antiga que tu tem mesmo, aquela pasta. Então, o carro ficava lindo, cara. E eu fiquei como? Eu falei, maravilha, né? O cara tratando melhor do que eu no meu carro, porque eu não passava essas ceras de o carro ficar brilhando no carro, nada. Eu lavava o carro, né, e só, assim, no máximo passava um produto que era um spray lá para o carro ficar melhor e só. Então o cara cuidava melhor do meu carro do que eu mesmo, né? E eu fiquei, cara, que maravilha, que beleza, né? Que ótimo. E o que aconteceu? Acabei baixando a guarda, né, na locação. E isso foi um erro. Por quê? Porque ele chegou também em determinado momento e começou a atrasar o valor do pagamento do carro, né? Ele começou pagando certo, mas em determinado momento também se complicou lá, se enrolou, não lembro o que aconteceu com ele, né? Mas ele se enrolou financeiramente e começou a atrasar o pagamento. E o que aconteceu? Ele atrasava e como eu estava muito feliz, né, e muito satisfeito que ele sempre falava comigo, cuidava bem do meu carro, eu não cobrava o valor do atraso pelo pagamento, né? E aí o pagamento era para fazer na quinta-feira, ele me pagava, tem dia que ele me pagava sábado, tinha semana que ele me pagava na segunda, tinha semana que ele me pagava na terça-feira, né? E aí eu não falava absolutamente nada com ele, né? Eu não queria, cara, parecia que eu não queria incomodar, sabe? Eu ficava com medo de falar alguma coisa e ele ficar chateado, porque eu falei, o cara cuida benzão do meu carro, deixa eu valorizar bem esse cara. Eu não que isso esteja errado, não, tem que valorizar mesmo quem faz um bom trabalho e quem é profissional, né? Ele era um cara profissional, né? Mas ele fazia isso, nesse ponto ele era ruim, ele sempre atrasava o pagamento, né? Então, e como eu não falava nada, chegou a determinado momento que isso começou a me incomodar. Por quê? Porque eu me programo aqui, né, na empresa, no meu fluxo de caixa. Eu não sou simplesmente recebo e fica aqui, não. Eu tenho a minha planilha que eu uso, eu gosto de alimentar minha planilha para manter o meu investimento sempre sob controle, né? Então eu gosto de me programar, de ter previsão do que vai acontecer, se eu posso já comprar um outro carro, se eu não posso, eu tenho que segurar, se eu tenho que aumentar a minha reserva de segurança ou não, né? E aí, como isso começou a me incomodar, eu tive que falar com ele, né? Mas isso depois de muito tempo, ele pagando de errado, né? Pagando sempre fora da quinta-feira, né? E aí, cara, quando eu fui falar com ele, eu falei assim, seguinte, cara, a gente tinha combinado o pagamento na quinta-feira. Então, você tá pagando lá só na segunda-feira, cara, olha só, eu vou ter aqui que aplicar o contrato que a gente tem e você, tudo bem, você pode até pagar na segunda-feira, mas você vai ter que pagar com a multa, né, que tá no contrato. E aí, cara, foi engraçado, foi a reação, não engraçada, né, mas foi, como é que eu posso falar? Foi surpreendente a reação dele, né? Porque ele virou e falou assim, que isso, Rafael? Que absurdo, cara, que isso? A gente tem um trato, eu sempre faço tudo certinho e, cara, eu sempre te pago, tudo bem, eu atraso o pagamento, mas, cara, eu sempre pago, eu não deixo de pagar a sua semana. Então, cara, não faz sentido essa multa aí que você está falando, pode até estar no contrato, mas, cara, na prática aqui a gente nunca fez isso, por que você quer começar a fazer isso agora? Isso é um absurdo, não faz sentido.
E, cara, se você parar pra pensar, realmente, isso que ele tá falando, a princípio, pode parecer errado, por quê? Porque, cara, tá no contrato, tem que ser cumprido, né? Mas, mais ou menos, por quê? Porque como eu sempre empurrei, sempre aceitei o pagamento do cara atrasado na segunda-feira, na terça-feira, e nunca falei nada, como eu sempre agi como isso fosse correto, eu meio que criei uma expectativa nele, no motorista, que tudo bem ele atrasar. Entendeu? Que ele poderia, que era um direito dele, na prática, né, ele atrasar o valor do pagamento, que não teria problema nenhum. Por mim, tudo bem. Eu nunca cobrei nada, nunca reclamei, nem nunca cobrei essa multa por contrato. Então, realmente, para ele, foi um choque. Eu, depois de, sei lá, meses dele pagando atrasado e nada acontecer, eu chegar num belo dia e falar assim, não, agora a gente vai cumprir 100% do contrato e você vai ter que me pagar com multa, entendeu? Então, mais uma vez, eu volto e bato nessa tecla, porque quando eu comecei a enxergar isso, eu evoluí muito no meu investimento e evoluí muito como pessoa também, né? Enxerga só uma coisa, será que o problema está com o motorista que está reclamando que tem que cumprir o contrato nesse momento que eu estou falando, que eu estou cobrando o que está escrito no contrato, que é a multa, ou será que o erro foi meu, que nunca cobrei a multa como deveria ter feito desde o início e agora só do nada realmente estou querendo chegar lá e falar não, o que está escrito tem que ser cumprido e acabou, não importa o que a gente fez já durante todo esse tempo de locação, agora é assim. De quem será que é o erro? Será que o erro é dele ou eu que não estou sabendo levar o meu investimento, eu que não estou sabendo gerir o meu negócio? Entendeu? Cara, mais uma vez, eu peguei esse fato como um aprendizado de novo e entendi que a maioria dos problemas, cara, que acontecem na prática, muitas vezes, 90% das vezes, é uma coisa que você, dono do seu investimento, você que é dono do seu negócio, poderia ter agido diferente, como eu, nesse caso, eu poderia ter cobrado a multa desde o início. E aí não faria sentido, ele não conseguiria chegar e falar assim, não, isso é um absurdo, essa cláusula é um absurdo, essa multa é um absurdo, não vou pagar. Entendeu? Se eu tivesse cobrado da primeira vez que ele tivesse atrasado, né? Imagina, chegou numa semana, ele me paga, chega na quinta-feira e fala assim, Rafael, não vou conseguir pagar, só vou conseguir pagar na sexta. Tudo bem? Eu falo assim, cara, tudo bem, mas olha só, a gente tem um contrato e no contrato tem uma cláusula lá com multa por atraso. Você pode pagar na sexta-feira, você está me avisando antes, né? Não vejo problema, mas você vai ter que pagar com o acréscimo dessa multa. Você está de acordo? E ele fala, e se ele falar assim, não, tudo bem, eu li o contrato, tudo certo, estou de acordo. Então, cara, problema nenhum. Ele sabe, a partir desse momento, que se ele atrasar de novo no futuro, ele vai ter que pagar essa multa. Não vai ser uma surpresa para ele que eu cobro essa multa. Então, esse foi o segundo erro que eu poderia também ter evitado que acontecesse se eu tivesse agido diferente, né? Se eu tivesse gerido diferente o meu negócio e não deixado rolar aí como eu deixei, tá? Então o segundo erro, pessoal, foi esse aqui. Vocês estão gostando aí desse estilo de live aqui, pessoal? Do slide, de eu falando desses tópicos aqui. Se estiverem gostando, me manda no chat aí. E também, se quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, manda na cartinha aqui de interrogação, tá? Que daqui a pouquinho eu vou ver e vou responder as dúvidas aí de todo mundo, tá? Principalmente de quem mandar essa cartinha, porque fica mais fácil aí de eu ver, beleza? Então esse foi o segundo erro que eu cometi. O terceiro erro, pessoal, deixa eu ver aqui, não, esse é o erro 4, beleza. Esse erro aqui foi brabo, hein? Esse erro aqui eu cometi com o meu Uno, né? Foi não verificar antecedentes criminais do motorista, tá? Cara, isso me gerou uma dor de cabeça braba mesmo. Eu vou contar agora, deixa eu passar para mim aqui. O que aconteceu? Quando eu aluguei também o meu Uno, né, que está alugado até hoje, esse Uno, graças a Deus deu tudo certo, já adianto, mas me deu uma dor de cabeça muito tensa, que foi... hoje em dia, quando eu vou alugar meu carro para um motorista, cara, eu verifico
muita coisa, né? Primeiro, eu tenho meus critérios para saber se ele é um bom motorista ou não é, por exemplo, se ele já está cadastrado na Uber há bastante tempo, se ele tem determinado número de corridas, né? Um mínimo de número de corridas, se ele tem comprovante de residência, eu tenho lá um contrato de fiador que eu peço também do motorista, então, e também, principalmente, eu verifico os antecedentes criminais dele e se ele tem processo judicial rolando. Qualquer um pode ver isso, tá? Não é porque eu sou advogado, não. Qualquer pessoa pode ver se o cara tem processo, está respondendo processo ou não. O processo tem um princípio processual que é da publicidade, então a maioria dos processos são públicos, né? Salvo alguns criminais e segredo de família, né? Segredo de justiça, processo de família. Então você consegue ver também, tá? Mas na época eu não fazia nada disso, eu fazia um mínimo do mínimo, né? Para ver o motorista. Só pedia um comprovante de residência, identidade só. E o que aconteceu? Eu aluguei o meu carro para um estelionatário, né? O cara era um bandido. Depois que eu fui ver quando aconteceu o problema, eu vi que o cara tinha um monte de processo judicial, o cara já respondia lá a crime de apropriação indébita, estelionato. E aí, o que aconteceu, né? E outra coisa, eu não tinha também rastreador nessa época. Eu poderia ter resolvido isso mole, tá? Mas enfim, na época eu não tinha nada disso, também não selecionei bem o motorista, entreguei o meu carro aí para um estelionatário. E aí o que aconteceu? Cara, o cara pegou o meu carro. No início, olha só, ele chegava, né, eu botei no contrato lá, minha OAB, e aí ele pegou isso e usou. Como é que ele fez? Ele chegava todo dia para mim e falava assim: ô doutor, tudo bem, doutor? Não sei o quê, pô, obrigado, doutor, para mim é um prazer, doutor, você tá me dando uma oportunidade de ouro, não sei o quê. Ele falava sempre doutor, me chamava de doutor e ficava me bajulando, falando que eu era maravilhoso, que eu era isso, que eu era aquilo, né, justamente para eu não desconfiar dele, etc. E beleza, cara, aluguei meu carro para ele, deu 2 semanas de locação, ele me liga. Aí ele me ligou e falou o seguinte: ô Rafael, dessa vez ele chama de Rafael, né? Ele falou assim: Rafael, cara, acabou de acontecer uma coisa horrível. Não, cara, confundi, me perdoe. Não foi ele que me ligou, não. Me desculpa, confundi com uma outra história que depois eu vou contar também. Na verdade, cara, o que aconteceu com esse cara foi o seguinte: o que me ligou foi o do March, né? Foi o primeiro cara. O que aconteceu com esse cara foi o seguinte: ele sumiu uma semana com o meu carro. Esse cara do Uno, ele sumiu uma semana com o meu carro, né? E aí, cara, nessa semana, ele sempre falava comigo, ele sempre mantinha contato comigo, né? E durante essa semana, ele não falou nada, falou absolutamente nada, sumiu. E aí eu fiquei desesperado, eu falei: cara, que bizarro, o que aconteceu com esse cara, não sei o que. Eu ligo pra ele, não me atende, da caixa postal, cara, o cara não falou comigo e, porra, meu Uno lá, uma semana sem notícia desse carro, né? Eu falei: cara, porra, surreal, perdi o carro, não sei o que aconteceu, ligo para a casa dele, ninguém atende, ligo pro celular dele desligado, falei: cara, ferrou, não sei o que rolou. Aí depois de uma semana e alguns dias, o cara me liga. Aí eu falei: cara, e aí? Me liga de um número nada a ver, né? Aí ele falou assim: ô Rafael, tudo bem? Eu falei: cara, que isso, tudo bem? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu contigo, né? Você não sumiu, não me deu notícia. O cara virou assim: Rafael, cara, tu nem sabe o que aconteceu. Fui roubado, cara, eu fiquei aí mó tempão tentando falar com você, consegui recuperar o carro, porque os bandidos, eles saíram com o carro, só que aí o carro deu um problema, o carro parou, eles tiveram que abandonar o carro, eu fiquei esperando um pouco para ver se estava seguro, mas em seguida consegui lá voltar, pegar o carro de volta e, cara, você não sabe, eu fiquei aqui uma semana parado na rua aqui no posto, perto da sua casa, ficava vindo de vez em quando aqui, mas eu não sabia qual era o seu apartamento, porque eu realmente não boto meu apartamento no contrato, né? Então eu não sabia qual era o seu apartamento, então, cara, fiquei aqui tentando, como eles roubaram meu celular, eu não tinha o seu número, fiquei tentando interfonar aqui para você, falei com o porteiro, eu era novo, coincidiu, tudo está bom para ele, né? Porque eu era novo no prédio aqui também onde eu moro, então o porteiro realmente não me conhecia ainda não tinha intimidade com o porteiro ainda, né? Então, o porteiro não sabia quem você era e eu não conseguia interfonar para você, e aí eu só consegui agora te ligar do número aqui
de um amigo porque eu achei num bloquinho assinado o seu telefone. Então, cara, eu só queria te dar essa satisfação aqui, que eu fui roubado, por isso que eu sumi uma semana, mas tá tudo bem, consegui recuperar o seu carro, etc. Tô aqui embaixo, você pode vir aqui pra gente conversar? Aí beleza, aí eu fui lá, conversei com ele, ele me explicou de novo, contou a mesma história. Cara, eu falei, acreditei, né? Eu acreditei nele porque eu pensei o seguinte, cara, por que ele estaria mentindo, entendeu? Não faz sentido para mim. Por que ele sumiu com o meu carro uma semana, se ele não foi roubado e apareceu agora aqui com o meu carro? Era só ele sumir de vez mesmo, entendeu? Por que ele voltou? Eu falei, então realmente foi verdade, cara. Foi roubado, recuperou o carro e tá com o meu carro agora e veio me falar a verdade. Eu falei, não, tudo bem então, cara. Então vamos seguir aí na locação, tudo bem, ainda bem que você tá bem aí, sinto muito pelo seu celular, que você perdeu, vamos seguir a locação, né? Beleza. Cara, continuamos a locação. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, um cara sumiu de vez com o meu carro. O cara nunca mais apareceu, assim, entre aspas, porque eu já vou falar o que aconteceu. Mas o cara sumiu de vez com o meu carro. Ele manteve contato no primeiro dia, no segundo dia, ele já não falava comigo, amigo, no terceiro dia, acabou, né? Ele não falava mais nada, desligou esse novo celular, eu ligava, ele me bloqueou, não conseguia falar com ele no celular, enfim. O que ele fez? Por que ele não sumiu logo da primeira vez? Por que ele voltou com o meu carro, né, para falar comigo, contar essa história que ele foi roubado ou não? Sabe o que ele estava querendo fazer? Depois de muito tempo pensando, eu entendi a jogada desse cara. O que ele fez? Ele sumiu uma semana, falou que estava todos os dias dormindo no carro lá no posto, voltou para falar comigo, para quê? Para ver se eu tinha rastreador no carro. Por quê? Porque se eu tivesse rastreador no carro e ele me conta uma história dessa, a primeira coisa que eu faria é, deixa eu ver se esse cara tá falando a verdade. Ia lá, puxava o relatório do rastreador do carro e via se o carro realmente ficou uma semana parado no posto, né? Se não, naquele momento que eu encontrei com ele, eu teria encerrado o contrato e pegado meu carro de volta, né? Mas não, como eu não fiz nada disso, como ele viu que eu acreditei na história que ele contou, é porque eu não tinha rastreador no meu carro. E aí o que ele fez? Ficou tranquilo para sumir com o meu carro e nunca mais falar comigo, né? E foi isso que aconteceu e foi esse o problema. Depois de um tempo, né, depois de correr muito atrás, ele ficou sumido com o meu carro mais de um mês. Eu fiquei mais de um mês sem saber onde é que estava esse carro, o que tinha acontecido com esse carro, se eu ainda iria recuperar o carro ou não. Eu fiquei um mês sem o carro, né? E aí, o que aconteceu? Né? Eu corri atrás, fui na delegacia de desaparecidos, fiz queixa de apropriação indébita, etc. O carro constava lá com uma apropriação indébita, até que um dia o carro foi parado numa blitz, né, da lei seca, e aí ele se recusou a fazer o bafômetro. O policial viu também que tinha essa pendência de apropriação indébita, e o carro, graças a Deus, cara, até agora, até hoje, contando essa história, isso já tem mais de um ano, tem mais de 2 anos, acho. Eu me sinto o alívio que eu senti hoje em dia, porque foi brabo isso. Mas o carro foi rebocado e foi para um pátio. E, não sei se foi por sorte, não foi sorte, né? Porque foi uma coisa que eu fiz, mas outra coisa que eu fiz foi entrar no pátio legal aqui, de onde eu moro, e cadastrar o meu carro no pátio legal. Por quê? Porque se o meu carro fosse rebocado, e eu já imaginava alguma coisa nesse sentido, não que ele fosse pela lei seca, mas ele poderia ser rebocado por algum motivo, o pátio ia me avisar. E foi o que aconteceu. O meu carro, ele foi parado, o carro foi rebocado, e aí, quando o carro chegou no pátio, eu recebi um e-mail do pátio legal falando: o seu carro acabou de chegar aqui no pátio. Cara, quando eu vi esse e-mail, eu me lembro que eu falei assim, cara, meu irmão, não acredito nisso, não acredito que realmente eu vou conseguir recuperar esse carro. Eu achei que o e-mail era falso, etc, mas estava lá mesmo, o domínio lá certinho, e-mail do pátio. Aí eu liguei pro pátio e ele falou assim, não, realmente, seu carro está aqui, seu carro foi rebocado, é só você vir aqui buscar. Pô, foi uma felicidade nesse momento. Aí eu fui lá no pátio, o carro tava lá, fiz o procedimento, no mesmo dia recuperei o meu carro e, graças a Deus, no final deu tudo certo. Ele está alugado até hoje, esse Uno, inclusive, meu Uninho, que eu amo esse carro, né, porque ele é um excelente carro, já me deu essa situação aí, mas me deu muito lucro também. Então, consegui recuperar esse carro, mas voltando aqui, o erro, mais uma vez, tá? Tem que bater nessa tecla porque é importantíssimo entender isso. Mais uma vez, o erro foi azar?
Foi azar isso ter acontecido? Foi azar eu ter pego um cara que era um estelionatário e era um bandido e a gente está passível a isso, só tem gente ruim? Isso é o jeito fácil, né? É o jeito mais fácil de lidar com as coisas, é o jeito mais confortável. Por quê? Porque você não assume, você não mata no peito o seu erro, né? Você simplesmente bota a culpa em uma outra pessoa e fala assim, ó, foi o acaso, isso aqui foi culpa foi um azar de eu ter entregado um cara que era bandido, tem muita pessoa ruim aí por aí, e, cara, eu sou vítima dessa situação. Mas analisa friamente. A culpa foi de quem? A culpa foi do cara, que é um estelionatário lá, foi um azar eu ter entregado o carro para esse cara, ou eu poderia facilmente ter evitado esse tipo de coisa? E vê se eu não poderia ter checado o antecedente criminal. Se eu puxo o antecedente criminal do cara, se eu vejo se o cara tem processo judicial, eu ia ver que o cara é um estelionatário e não ia entregar o meu carro para esse cara. O cara, ele era novo na Uber também, então ele não tinha um mês de cadastro na Uber. Outro ponto que eu poderia ter visto. Se eu tivesse rastreador no meu carro, se ele me contasse essa história, né, de que ficou uma semana parado num posto de gasolina e depois devolveu o meu carro, se eu tivesse rastreador no carro, eu veria no relatório que era mentira, teria encerrado o contrato. Se eu tivesse bloqueador no meu carro, eu poderia ter bloqueado o carro até na primeira semana. Eu veria lá, primeiro o rastreador, e se tivesse um local seguro aqui, pum, bloqueava o carro, acabou. Ele não ia mais mexer, sair andando com o meu carro. Então, entende que não é um azar, não é o acaso, foi erro meu, né? Nesse caso, foi um erro que eu cometi. Na verdade, eu não tinha experiência, eu ainda não sabia nada disso, porque foi tudo no início, né? Mas, de certa forma, essa questão poderia ter sido evitado de vários sentidos, né? Se eu tivesse feito várias coisas, né? Então, eu botei como erro, eu não tinha essa experiência, né? Eu não sabia o que fazer, mas é uma coisa que eu poderia ter evitado. Hoje em dia isso nunca mais aconteceu comigo, foi uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais eu peguei uma pessoa que chegasse perto de fazer isso, tá? Entenda que não é qualquer pessoa que está disposta a cometer crime, né? Então não é qualquer um que vai arriscar pegar teu carro e sumir com o seu carro, porque isso é crime, tá? No Código Penal é apropriação indébita, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha que tomar cuidado, que você não tenha que se proteger. Então, você tem que tomar uma série de defesas antes de você entregar o seu carro para o motorista, justamente para você não passar por isso, que eu acabei passando, né, no início, quando eu comecei a alugar carro, e tive que aprender aí, né, com esse problemaço aí que eu consegui resolver, beleza? Esse foi o terceiro erro que eu cometi, e agora, deixa eu ver aqui, o quarto erro esse erro também me deu dor de cabeça pra caramba aqui, mas beleza, enfim. O quarto erro que eu cometi, eu vou passar mais rápido, tá, pessoal, por esse erro, para dar tempo de eu responder, que tem pergunta dessa aqui, mas enfim, senão o Instagram vai cortar. Esse quarto erro, o que aconteceu? Eu, no início, também não sabia qual era o seguro que eu tinha que usar. Então, o que eu fiz? Contratei uma seguradora normal, né? Cheguei para o meu corretor, confiei 100% no corretor do seguro, falei para ele, falei assim, cara, ó, o que eu vou fazer é pegar esse carro e vou alugar o meu carro para um motorista de aplicativo. Tudo bem? Tá tudo certo? Tem problema? Aí o corretor falou assim, não, Rafael, tudo bem, problema nenhum, vou avisar aqui, vou botar aqui no papel do seguro, vou fazer a cotação, vai ficar mais caro, mas não tem problema. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, pode ficar mais caro, eu vou pagar, mas eu quero fazer o seguro certinho para ficar protegido. Ele, não, tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo. Ele me mandou lá a apólice do seguro, cara, eu nem li, era um corretor até que já tinha feito seguro para o meu pai, né, só que o meu pai é só para particular, né, para mim era a primeira vez até que ele estava fazendo isso. Ele falou assim, ó, tudo bem, tranquilo, o valor do seguro é esse aqui, já avisei o seguro, tá tudo certo. Beleza. Cara, confiei nele aqui, fiz o meu seguro, beleza. Aluguei meu carro, blá, 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 blá. Chegou determinado momento, meu carro foi roubado. Né? Aí eu falei, então, tudo bem, acontece, já ganhei. Cara, esse carro comprei barato, já ganhei até um valor com um aluguel muito bom. Nesse carro, vou receber a FIP do carro aqui, esse carro nem tá valendo mais a FIP, então, de certa forma, vai interromper o meu investimento, mas eu vou lucrar com esse negócio. Então, cara, fiquei tranquilo. É chato, mas não me esquentei muito a cabeça, não. Até chegar a resposta do seguro, né? O seguro chegou e falou assim, ó, a indenização do seu seguro foi negada
porque você infringiu uma cláusula da apólice do seguro, do contrato do seguro, que é o seu carro não pode ficar 24 horas com uma pessoa. Você tem que dirigir pelo menos uma parte desse tempo do carro. Você não pode entregar. E eles sabem isso por quê? Porque eles chamaram o motorista, fizeram uma entrevista com o motorista e o motorista falou que ele dirigiu o carro, falou a verdade. Até porque eu não sabia que não tinha que isso era proibido. Então ele falou a verdade e o seguro, com base no que o motorista falou, negou a indenização. E aí eu cheguei pro corretor e falei o seguinte, assim, cara, olha só, eu te avisei que eu ia alugar esse carro e o carro ia ficar com o motorista, ia ficar o tempo todo com ele, e eu realmente fui claro nesse ponto com o corretor, você falou que estava tudo bem e agora o seguro está me negando. Como é que a gente vai fazer? O corretor falou assim, não, Rafael, eu vou aqui resolver com eles, deixa comigo, isso está errado, eu falei com eles, eu mandei a proposta para eles lá e estava constando isso. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e ele me mandou essa documentação, né? Lá no início. Eu tinha essa documentação no meu e-mail. Quando eu vi, ele não falou nada disso. Então não foi, na verdade, um erro do seguro, né? Foi um erro dele, né? Mas beleza, aí ele falou que o seguro lá, o seguro continuou falando que não, que negava, e a minha única opção nesse momento foi entrar com uma ação judicial contra o seguro. Primeiro eu entrar contra o seguro, né? O erro foi dele. Mas como a empresa é uma empresa gigantesca e eu não concordava em eles negarem a indenização por causa disso, eu entrei com uma ação judicial contra o seguro, né? Ganhei essa ação judicial e fui indenizado porque o juiz não entendeu que isso era suficiente para negar a indenização do meu carro. Se tinham outras cláusulas e estava claro que, por outras formas, que o objeto do contrato era esse, né? Então eu acabei que no final, depois de uma ação judicial, eu consegui ser indenizado. Mas, imagina, se eu não fosse advogado, se eu não tivesse entrado com uma ação judicial, eu fiquei na mão do corretor, eu deixei 100% na mão do corretor para ele fazer o seguro do meu carro e não pesquisei se realmente aquele seguro era válido, não olhei a apólice, não vi se na cláusula tinha alguma coisa ali que poderia me dar problema quanto ao seguro. Então, eu considero um erro. Por quê? Porque eu deveria ter pesquisado se aquele seguro que eu estava fazendo realmente servia para esse investimento, né? E eu vejo hoje em dia que não serve, não só por esse motivo, mas por diversos outros motivos, né? Uma seguradora comum, ela faz o valor com base, o valor do seguro que ela vai te cobrar, com base no seu perfil pessoal. Então, quando ela vai fazer o seguro, ela pergunta qual é a sua idade, você é casado, não é, se você, onde você mora, se você tem garagem ou não. Então, não faz sentido o seguro fazer um valor com base no meu perfil e entregar e eu entregar o meu carro para uma pessoa que tem um perfil completamente diferente, né? Então eu poderia ter pensado nisso, poderia ter feito essa pesquisa antes para não ter passado por esse problema. Fora o valor exorbitante que eu paguei nesse seguro, e eu poderia ter pagado muito barato se eu tivesse feito seguro com uma associação, né? Por exemplo, com uma boa associação, né? Então esse foi um erro que eu cometi também, foi o quarto erro que eu separei, que foi ter feito o seguro errado. Poderia ter dado um problema, eu poderia ter perdido o valor total do meu carro, né? Mas eu consegui reverter isso com uma ação judicial, mas também um erro que poderia ser evitado aí se eu tivesse pesquisado aí e visto qual é o melhor seguro, tá? Pessoal, todos esses slides aqui, ó, vou mostrar aqui todos os slides que eu passei, ó. Eu mostrei que esse slide foi o erro número aqui, ó, o erro número 1, o erro número 2, o erro número 3, o erro número 4, todos esses slides aqui, ó, que vocês estão vendo, eu transformei em PDF e vou, assim que acabar a live, jogar lá no canal do Telegram, tá? Quem ainda não está no canal do Telegram, é um canal gratuito que eu vou botar conteúdo exclusivo lá, então entra na minha bio e vai lá, entra lá no canal do Telegram. Lá eu também deixo o link sempre do checklist para você baixar o checklist do contrato gratuito. Então vai lá, baixa e entra no canal que eu vou disponibilizar todos esses slides aí depois em PDF organizados lá no canal, tá, pessoal? Hoje foi esse tema aí, né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas antes que o Instagram me derrube. Falta bem pouco tempo, acho que falta menos de 10 minutos. E, cara, pera aí, deixa eu encerrar primeiro aqui. Essa aqui. Cara, não acredito. E o balãozinho aqui da pergunta não tá funcionando. Aí, agora foi, ó. Pera aí, que tá meio com internet ruim. Vou ver aqui as perguntas, pessoal. Pô, não tá aparecendo pergunta nenhuma aqui, olha isso.
Cara, tinham 8 perguntas aqui. Putz, sumiram todas as perguntas aqui, cara. Não acredito, não. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Putz, sacanagem. Pô, pessoal, a pergunta do balãozinho sumiu. Cara, não acredito. Tinham 8 perguntas aqui, né? Enfim, eu vou respondendo a do chat, infelizmente. Quem eu não responder, pessoal, eu sei que eu pedi preferência no balãozinho, mas sumiram as perguntas aqui do balãozinho. Eu vou respondendo as perguntas do chat aqui. Quem eu não responder... Oi, pessoal, voltei. Cara, minha internet caiu no meio do negócio, por isso que sumiu o balãozinho aqui. A internet caiu. Desculpa aí, pessoal, vamos lá. Travou, pois é. Agora, aqui, ó, voltaram as perguntas, pelo menos aqui, ó. Aí, não estava aparecendo por causa da internet mesmo. Vamos lá, bem rápido aqui, pessoal, porque antes que termine, que já está acabando. Vamos lá. O DMG perguntou, você testa o rastreador antes de alugar o carro, sobretudo a função de bloqueio? Com certeza, tá? Quando eu boto um rastreador novo no carro, eu sempre testo, primeiro testo para ver se ele está rastreando e testo o bloqueio também. Eu bloqueio ele e desbloqueio para ver se ele está funcionando. É importantíssimo você fazer isso aí, tá? Deixa eu ver como é que passa a pergunta aqui. Tá, outra pergunta é, na sua opinião, com pós-crise, a demanda por carros irá aumentar? Passou os valores da locação também. Deixa eu ver se na... Ah, tá, aqui, ó. Pois passou os valores da locação também... Pois quando passar os valores da locação também aumentarão? E com certeza, tá? Vai aumentar porque muita gente, infelizmente, está ficando desempregada agora nesse período. Então, a demanda, essas pessoas que estão ficando desempregadas vão precisar de uma fonte de renda imediata, né? E a Uber é uma das melhores fontes de renda imediatas para quem está desempregado. Então, vai ter uma demanda altíssima de gente querendo dirigir carro. Essas pessoas já podem ter sido motoristas de aplicativos experientes, inclusive, que não dirigem mais porque tinham um emprego fixo que gostavam mais, mas vão ter que voltar a dirigir, né, porque ficaram desempregadas, né? Então vai ser um momento excelente aí de demanda e eu vou aumentar o valor do meu aluguel. Alguns carros meus estão a R$300. Assim que tudo se normalizar, eu vou voltar ao normal, porque tem muito mais gente precisando. O meu normal de R$500 por semana, porque tem muito mais gente precisando, muito mais demanda, né, de gente precisando de carro para alugar do que carro disponível no mercado para alugar, tá? Então a resposta é sim, beleza? Tá, deixa eu ver aqui outra pergunta. Vamos lá, aqui, ó. Felipe, como você confere se o cadastro do motorista da Uber é verdadeiro? Ele me manda um print lá do cadastro dele, do número de corridas, né? E eu peço, isso é um dos critérios, não tem como ter certeza absoluta. Assim, é difícil o cara falsificar isso, né? Ele falsificar lá o celular dele com print certinho, tanto do número de corridas quanto do cadastro dele, enfim. Mas esse é um só dos critérios que eu uso, né? Eu uso outros vários critérios, não tem como ter certeza absoluta que o cadastro é verdadeiro, mas somando tudo, você acaba tendo uma segurança muito boa aí de que ele não está falsificando nada, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Existe alguma cláusula no contrato onde o motorista deve manter-se comunicável? Sim, com certeza. Tem sim, tem que ter, justamente porque ele tem que te dar um retorno, ele tem que te pagar lá, ele tem que ir na vistoria, então ele tem que sempre manter um contato, né? Ele tem que, por exemplo, uma vez por semana ele tem que ir na vistoria, senão é quebra contratual. Tem que ter para você ter segurança. Por isso que é importante você ter um contrato não só feito por advogado, para que ele seja de acordo com a lei, mas um contrato também com cláusulas específicas, por exemplo essa, né? Uma cláusula específica para esse investimento aí. Beleza, Felipe? Pessoal, estou respondendo rápido aqui porque tem bastante pergunta aqui, tá? Até obrigado aí por terem mandado tanta pergunta aí. Vamos lá para dar tempo. Felipe perguntou também o seguinte, boa pergunta, você mantém contato com qual frequência com o motorista? Então, quando eu estou no início da locação, eu mantenho com mais frequência, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana eu converso com ele, eu mando mensagem para ele para ver se está tudo bem com o carro, e conforme eu vou pegando confiança, e com o tempo eu vou diminuindo, então eu vou mantendo 1 vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, para também não ficar chato, né? Toda hora ficar falando com o motorista, até porque conforme você vai escalando o investimento, você vai tendo um monte de motorista, então eu não tenho tempo para toda hora ficar mandando mensagem, né?
chega em determinado momento que eu vejo, se ele aparece na vistoria, se ele vai lá, tá pagando certinho, tudo bem, não tem problema, não tem porquê eu ficar mandando mensagem com ele toda hora direto, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui, ó. O Pedro perguntou o seguinte: qual o limite viável e seguro de escala para esse investimento? Cara, não tem limite de escala não. Você pode ter quantos carros você quiser. Tá? A questão é você crescer com uma estrutura boa, né? Então, por exemplo, chega com mais ou menos 5 carros, 6 carros ao mesmo tempo alugados, já fica difícil de você levar tudo sozinho, né? Então, o ideal é que você tenha pelo menos uma pessoa te ajudando para fazer a questão burocrática do negócio, quer fazer a vistoria, quer ligar para o motorista, quer cobrar o motorista, etc. Então, a questão, você pode escalar para ter quantos carros você quiser. Você pode ter 50, 100 carros, nada impede, né? O negócio é a sua estrutura e acompanhando a sua escala, a escala do seu investimento, beleza? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. Opa, quanto tempo demora do anúncio na OLX até a entrega do carro ao motorista? Cara, em tempos normais, menos de uma semana você consegue botar o carro para alugar, tá? Então, quando voltar ao normal, eu acho que você consegue até mais rápido que isso, né? Porque vai ter muita demanda, como eu falei. Tá, mas normalmente, cara, eu anuncio o meu carro no mesmo dia, já tem em tempos normais, tá, pessoal? Não tô falando agora em tempo de coronavírus. Em tempos normais, eu anuncio o meu carro, cara, chove motorista, entrando em contato, interessado. Eu faço uma peneira ali, começo a conversar com o motorista, já mando a documentação. No dia seguinte, eu continuo ainda fazendo esse procedimento, se ainda não se concluiu, e já marco uma data para ele lá ver meu carro, né? Até para dar tempo dele no cartório, reconhecer firma do contrato, etc. Cara, vamos falar que eu marco para o dia seguinte. No dia seguinte, ele vai lá, se ele levar o documento todo certo, se ele levar a calção certinha e tiver tudo ok, ele já pega o meu carro, em 3, 4 dias eu já consigo alugar o meu carro, né? Isso se eu conseguir um motorista muito bom, com o perfil que eu quero. Senão, eu demoro um pouco mais para lá peneirar, para ver um bom motorista, até decidir ali, tomar a decisão de entregar o meu carro para ele, beleza? Normalmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e na maioria dos lugares, eu vejo isso pelo o programa Investidor Uber, né? Na grande maioria dos lugares é bem rápido essa questão de você fazer esse procedimento e entregar o carro, tá? Mas se você quiser também, você não precisa fazer tão rápido, você pode demorar mais, né? Até para você encontrar um motorista muito bom realmente que você quer entregar o seu carro, tá bom? E deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Pessoal, já está encerrando. Cara, eu acho que vai ser a última pergunta que eu consigo. Vamos lá. Tenho 2 carros em nome da empresa, da namorada, e 2 no meu nome. Contratos de locação e carros segurados. Se o motorista... E Alexandre, cara, não foi a pergunta, cortou. Então, não vou conseguir te responder, cara, infelizmente. Qualquer coisa me manda no direct, porque cortou mesmo aqui, ó, tá só se o motorista, então não sei qual foi a sua pergunta, tá? Qualquer coisa me manda no direct aí que eu respondo. Pessoal, já vai encerrar a live aqui agora, eu vi que tem umas perguntas no chat. Amanhã eu vou fazer outra live no mesmo horário, agora live todo dia às 9 horas da manhã e 5 minutos. Então já dá preferência de botar sua pergunta no cartãozinho, porque eu vou dar preferência para responder as perguntas que estiverem no cartão, porque fica mais fácil, o pessoal aqui consegue ver a pergunta que eu estou respondendo, tá? Então sempre dá preferência de mandar pergunta no cartãozinho. Então amanhã, se você tiver alguma pergunta, me manda ali, né? Muito obrigado a presença de todo mundo. Todos esses slides que eu mostrei eu vou botar agora lá no grupo, né, do Telegram, no canal do Telegram, que é um canal gratuito, é só ir na minha bio que você clica lá e consegue entrar no canal do Telegram. Também tem um checklist que eu consegui voltar a disponibilizar. Eu estava com um probleminha lá no serviço de e-mail, né? Mas agora já está tudo normalizado, todo mundo conseguindo receber o checklist do contrato, tá? Então você consegue baixar também. E lá no canal do Telegram eu vou sempre avisar quando eu fizer live, quando eu estiver ao vivo, tá? Então não deixa de entrar lá no canal do Telegram e para pegar também o material de hoje e ganhar aí conteúdo exclusivo 100% aí gratuito, beleza, pessoal? Então é isso, queria agradecer muito a presença de todo mundo, tá? É muito bom aí quando o pessoal vem na live, interage comigo aqui, fica uma live muito mais tranquila, muito mais leve de fazer,
porque eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque é o que eu faço no dia a dia. Então, para mim é um prazer responder a todo mundo aqui que vem na live e manda mensagem e fala comigo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, tá bom? E até a próxima. Quem eu não respondi, me manda direct que eu respondo aí com o maior prazer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!